E aqui no Brasil, bancos de dados com materiais genéticos vão aumentar a eficácia da perícia criminal. Exatamente. O DNA forense é o tema da última reportagem da série Ciência contra o Crime. O retrato de um estuprador. Milton Cordeiro de Souza, 39 anos, foi condenado em 2012 pela Justiça do Distrito Federal. Tinha sido preso em flagrante quando tentava violentar uma menor de idade em Paranoá, cidade satélite de Brasília. Condenado a 13 anos de prisão, passou por testes genéticos aqui no Instituto de Pesquisa de DNA Forense. E aí veio a surpresa. Ele já aparecia no banco de dados de criminosos sexuais do Distrito Federal. A história começou quase 2 anos antes. Em 2010, essa empregada doméstica ia para o trabalho quando foi atacada por um homem que dirigia um carro prateado, em Paranoá. Aí eu estava passando, aí ele desceu do carro, colocou a arma na minha cabeça e pediu para mim entrar no carro. Aí me levou pro matagal. Aí chegou lá, ele mandou descer do carro e não olhasse para ele. Aí depois ele me pegou e obrigou a usar droga. Aí eu usei e depois eu não vi mais nada, eu fiquei adopada. Casada, mãe de 3 filhos, ela sofreu durante 2 horas nas mãos do criminoso. Depois só queria uma coisa: correr para casa e se livrar das marcas do estupro. Eu pensei em ir para casa, tomar um banho depois e registrar a ocorrência, mas aí eu avisei para minha chefe, aí ela falou: não, você não pode tomar banho, você vai direto para a delegacia. Eu falei: ai, mas minha roupa está muito suja. Ela falou: não, você troca de roupa, coloca na sacola, leva direto para a delegacia, mas não toma banho. Felizmente, ela recebeu a orientação correta. E assim, os peritos conseguiram coletar vestígios deixados pelo estuprador no corpo da vítima. Eles traçaram o perfil genético do agressor. Os dados ficaram guardados no Instituto do DNA, ligado à Polícia Civil. Ao ser condenado pelo outro crime em 2012, Milton teve o perfil genético analisado e a polícia conseguiu então comprovar. Ele era também o responsável pelos estupros da empregada doméstica e de uma outra mulher, ocorridos 2 anos antes. A gente entende que é uma situação desagradável, né? Que muitas vezes a mulher ela quer imediatamente ir para casa, tomar um banho, se livrar daquela situação, mas existe uma relevância ímpar em ela imediatamente procurar uma delegacia de polícia, porque só através dessa medida é que vai ser possível no IML nós colhermos material para que façam esses confrontos genéticos. Não existe dúvida cientificamente que aquele material colhido ali, ele é oriundo daquele agressor. Quem fez os exames foi a equipe coordenada pelo Dr. Samuel Ferreira, no Instituto do DNA. Ele explica que o material genético pode ser extraído a partir de vestígios diversos. A depender do que foi encontrado em cena de crime. Então é possível trabalharmos com sangue, fios de cabelo, ossos. Caso de crimes sexuais. Crimes sexuais, podemos encontrar sêmen, e esse sêmen pode ser encontrado na vítima ou pode ser encontrado também em vestes, em roupas na cena do crime. Ele conta que o banco de dados em Brasília existe desde 95. Tem mais de 500 perfis genéticos feitos a partir dos vestígios encontrados pelos peritos ao examinar as vítimas de estupro. Pelo menos 50 estupradores já foram descobertos dessa forma. Um trabalho que depende de paciência e muita técnica. Essa bancada aqui é uma bancada utilizada para fazer exame de amostras de referência. Amostras de referência são amostras de vítimas e de suspeito. E essa bancada de cá é utilizada para exame de DNA de vestígios. E aquela amostra que foi extraída, quantificada e amplificada, à medida que ela passa por esse exame de eletroforese, ela vai ser traduzida. E a gente fala que é a impressão digital genética. Graças ao trabalho científico, Milton vai ser julgado por mais 2 estupros. Difícil que consiga sair tão cedo da cadeia. O banco de dados para crimes sexuais aqui do Distrito Federal foi o primeiro desse tipo no país e virou referência para a polícia técnica de todo o Brasil. Mas o trabalho dos peritos é importante não apenas para desvendar crimes violentos, como nós acabamos de ver.
Muitas vezes, a análise do DNA é a única forma de identificar vítimas de acidentes graves. Exames minuciosos feitos aqui no laboratório podem significar alívio para famílias que passaram por tragédias, como no caso de desastres aéreos. 29 de setembro de 2006, um avião da Gol saía de Manaus com destino a Brasília. No sentido contrário, vinha um jato executivo. As duas aeronaves se chocaram. O jato conseguiu pousar em segurança, mas o avião da Gol, com 154 pessoas a bordo, caiu no meio da floresta. A equipe da Record foi a primeira a chegar ao local. Encontrou um cenário terrível. Essa é a porta, a saída de emergência do avião da Gol. Não houve sobreviventes. Equipes da Aeronáutica, do Exército e da Polícia trabalharam sem parar para recolher os destroços e localizar os corpos. Depois de 40 dias, quase todos estavam identificados. Quase, como lembra seu Antônio. Ele é tio de Marcelo Paixão, um dos passageiros mortos. Ficaram 5, dessas 5 logo eles conseguiram identificar 4 e foi ficando ele. E não acharam? E não achava. Então tudo aquilo ali fazia uma confusão na cabeça da gente, viu? Começava a achar, será que morreu mesmo? Será que morreu e tal? E aí precisava da gente tomar um destino. Quase 2 meses depois do acidente, os peritos seguiam procurando. Marcelo Paixão, 29 anos, foi o último passageiro a ser identificado pela equipe de Brasília. A gente ficou desconsolado, porque ali era a certeza da morte dele, mas pelo menos definia a situação. O marido de Neuza também estava no voo da Gol. Pouco antes de entrar no avião, ele ligou para a mulher. O corpo de Valdomiro, de 61 anos, não foi identificado pelo DNA, mas por uma outra técnica, a análise da arcada dentária. Neuza reconhece o esforço dos peritos que passaram dias no meio da selva. É um trabalho maravilhoso. É duro, é triste a gente receber uma notícia, mas é a verdade que vem à tona, né? Neuza conversou com o pai do dentista, responsável pelo reconhecimento do corpo, e agradeceu. E eu sou eternamente grata a todos os profissionais que identificaram as 154 vítimas do acidente do voo da Gol e o meu marido.